Você pensou, pensou, pensou e o tempo passou e você perdeu grandes oportunidades na vida. Muitas pessoas têm um problema de pensar demais. Elas já sabem o que fazer, mas acabam ficando presas no reino do pensamento. E isso atrapalha totalmente uma escolha no momento presente. Será que isso acontece com você? Está pensando demais enquanto deveria agir mais. Temos aqui duas formas que atrapalham o ser humano de escolher, que está relacionado com esse pensar demais. Um é quando o sujeito já sabe o que deve ser feito, porém ele fica pensando em possibilidades muitas vezes desastrosas no futuro. Te dou um exemplo. O sujeito que sabe que ele tem que estudar para a prova no final de semana, porque a prova dele é na terça-feira, e aí ele fica, antes de estudar, pensando: e se eu não passar na prova? E se der errado? O que as pessoas vão achar? O que eu vou fazer da vida? Etc, etc, etc. Ou seja, ele já sabe que ele precisa estudar naquele final de semana. Porém, ele fica preso em um pensamento futuro catastrófico que impede ele de agir. Quantas pessoas eu já atendi em consultório que falaram exatamente isso? Rafael, eu sei o que eu devo fazer, eu sabia que eu tinha que fazer tal coisa no final de semana, mas eu fiquei pensando nas possibilidades e quando eu me dei conta, era domingo à noite. Então, aqui temos um problema desse sujeito que pensa demais em um futuro que ele não quer viver. Ou seja, ele tem medo de um futuro ruim, fica travado nesse tipo de pensamento e não faz aquilo que ele sabe que deveria ser feito agora. Outro tipo de pensamento que atrapalha a pessoa é quando ela busca alternativas dentro do pensamento dela para fugir de uma decisão que ela já sabe que ela tem que tomar, de uma ação que ela sabe que precisa fazer. Ou seja, imagina o seguinte, um exemplo. O sujeito ele sabe que ele tem que estudar no final de semana. Vamos pegar o exemplo do estudante também. E aí ele fica pensando assim: poxa, bem que poderia o professor na terça-feira passar a prova em dupla. Seria muito bom. Ah, o professor poderia dar a prova de consulta. E aí ele começa a entrar em devaneios, ou seja, em pensamentos aleatórios que não têm nenhuma relação com a realidade. E com isso, ele perde de novo a ação que precisa ser feita, que ele já sabe que deve ser feita. Que qual é? Estudar. Ou seja, em muitos momentos, nós precisamos parar de pensar. Em muitos momentos, você sabe disso. Você precisa parar de pensar e agir, porque você já sabe o que deve ser feito. Logo, nessa perspectiva que eu estou falando aqui, pensar atrapalha o sujeito que já sabe o que deve ser feito. Então, não perca tempo, não deixe o tempo passar quando você já sabe o que deve ser feito. Muitas pessoas vivem uma vida frustradas com o próprio passado, justamente porque não fez aquilo que já sabia que deveria ser feito, porque ficou pensando demais. E tem uma coisa que você não pode parar para pensar muito, que é se inscrever nesse canal, deixar o seu comentário aqui embaixo e deixar também o seu like. É isso, até a próxima.